Muito para fazer. Peço desculpa à igreja pela ausência, mas foi num período de oportunidade de férias que me surgiu. Mas eu me emocionei com o teatro das crianças, viu? De parabéns às crianças, as professoras mais uma vez brilharam. Eu já estou me tornando repetitivo quando eu falo dessas professoras, né? Pelo empenho das pessoas que apoiaram o teatro, todo o evento, palavra maravilhosa da pastora no último domingo. E eu confesso a vocês que eu fico com o coração assim pequenininho, né? A gente sai da igreja, no próximo domingo eu ainda vou estar no período de férias do trabalho, vou ter que me ausentar novamente porque vou estar visitando meu irmão numa festa de casamento. Mas o coração da gente não se distancia do Senhor. E aí, eu, lá à noite, né? Foi chegando a noite, eu falei assim, eu tenho que ir numa comunidade, procurar uma igreja aqui próximo. E próximo da pousada que eu estava hospedado, a menos de 500 metros, havia uma igreja presbiteriana, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E um povo muito acolhedor, muito bacana. Passamos por uns perrengues lá, porque choveu, mas choveu. Eu fiquei lembrando da nossa igreja aqui, quando chove. Lá choveu mais ou menos do mesmo jeito, no início do culto e no final do culto. Alagou a entrada da igreja, assim, foi uma coisa ótima. E aí a gente percebe que o Senhor, existem irmãos e irmãs, louvando e bendizendo o nome do Senhor em todas as partes do Brasil. Peço que orem pela Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Mucuri. Povo que me acolheu muito bem na última semana, que a gente possa orar. Eles estão vivendo hoje, inclusive, um momento de recepção de um novo obreiro lá. Que Deus esteja abençoando aquela igreja. E ainda vivemos sobre a esfera de refletirmos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O Cristo ressurreto. O período em que a gente ainda fala muito da Páscoa do Senhor. Então eu convido a igreja, ainda refletindo sobre a Páscoa, sobre aquilo que a ressurreição de Jesus Cristo nos aponta, que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 24. Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 24. Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 24. Vamos colocar de pé somente aqueles que puderem para a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Cristo veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. E estende também a mão e põe ao meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Ao que respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse-lhe, você creu porque viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida e existência. Amém. Poderia sentar, irmãos e irmãs. Falar de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, é a centralidade da igreja. Não existe nada mais importante para pensar, para agir, para anunciar, para transformar em boas novas nas vidas das pessoas. Foram o que as crianças anunciaram.
no teatro da última semana e que com certeza fica guardado na nossa memória. Mas isso não quer dizer que nós deixemos de ser humanos. Não quer dizer que nós deixemos de ser pecadores. E muitas vezes que nós não percamos a perspectiva de quem é realmente Jesus Cristo. O texto dessa noite é desafiador. Um texto que todos nós já ouvimos, já lemos em outras narrativas, inclusive até com um pouco mais de robustez, com um pouco mais de detalhes, mas que para nós aqui, nesse Evangelho de João, um evangelho todo especial, evangelho do discípulo amado, há uma apresentação com uma inclinação a transformarmos aquilo que Jesus Cristo fez com Tomé em ensinamento para as nossas vidas. Esse desafio é um desafio para entender a construção dos elos daquela comunidade que nascia. E que agora, agindo pela ação do Espírito Santo de Deus, na primazia do Espírito Santo de Deus, se tornava premente para todos que queriam seguir a Jesus Cristo. Se lermos sobre a primeira aparição de Jesus Cristo, e Jesus Cristo logo depois de ressurgir dos mortos, ele começa a aparecer para várias pessoas, aparece de forma privilegiada para as mulheres que com tanta galardia estiveram sempre ao pé da cruz, enaltecendo a presença do Senhor. Estiveram com os discípulos no caminho de Emaús, título da narrativa que dá o nome à nossa comunidade. E apareceu de forma inusitada com os seus discípulos, logo após a sua ressurreição, quando ele chega na primeira aparição e fala: a paz esteja convosco. Essa saudação nos traz até hoje, nas nossas narrativas, nas nossas construções de comunidade, e a gente ensina para os nossos pequenos a celebrar um encontro com o outro com a paz do Senhor, com a graça e paz, que a paz do Senhor esteja com você. Porque esse é o ensinamento de Jesus Cristo e essa é a paz que o Senhor desejou aos seus discípulos, que atemorizados, né? E quem é que não ficaria com medo de ver uma pessoa que eles acabaram de ver sendo sepultada, surgindo do nada, num aposento com as portas fechadas? Aterrorizante, né? E aí ele traz uma paz, pacifica o coração deles com essa palavra. E logo em seguida, ele sopra sobre eles o vento, a ruá do Espírito Santo. Isso já seria suficiente para dizimar qualquer dúvida, dizimar qualquer incerteza, mas faltava uma pessoa naquele primeiro evento. Uma pessoa que ainda não tinha se encontrado de forma plena com Jesus. E essa pessoa era o discípulo Tomé. E por mais que a gente às vezes trame algumas críticas a Tomé, né? Falando: Tomé, como é que é possível? Você viu Jesus Cristo em vários momentos, transformando a água em vinho, andando sobre o mar, fazendo a multiplicação dos pães, anunciando a sua morte, morte de cruz. E ele várias vezes, até nos encontros derradeiros, dizia que ele iria voltar e que ele estaria novamente com aqueles que creram nele, que decidiram seguir e tornar a sua palavra viva e santa. Tomé, mesmo assim, foi um daqueles que disse: eu só acredito vendo. E não dá para criticar Tomé não, tá? Porque muitas vezes nós mesmos somos tomados pela dúvida, pela incerteza, pelo alcance de uma resposta de Deus. Por quê? Porque a resposta de Deus se dá no tempo de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, no instante em que Ele entende que aquele é o momento dele agir. Mas a gente vive ansioso. A gente vive tomado pelo nosso cotidiano, pelo nosso dia a dia. E aí a gente quer que Deus, às vezes, haja como se fosse o gênio da lâmpada, né? A gente esfrega a lâmpada, sai o gênio, né?
E aí, esse gênio da lâmpada acaba sendo um fazedor de milagres, de sinais para a gente, para que a gente acredite plenamente que Ele é o Senhor. Existe um teólogo que eu gosto de resgatar muito, John Stott, que numa das obras, O Cristianismo Radical, ele fala sobre a radicalidade daqueles que acreditam em Deus sem ver sinal nenhum. Já pensou que coisa inusitada, hein? O radicalismo daqueles que acreditam em Jesus Cristo sem ver milagres, sem ver nenhuma maravilha, sem ser desafiado qual tal Tomé a estabelecer uma relação de eu só vou acreditar se eu ver. Pois bem, Jesus Cristo sabe os nossos corações. Ele sabe quais são as nossas limitações e Ele nos ama apesar de tudo aquilo que é imperfeito em nós. Tudo aquilo que nem sempre agrada ao Senhor. E Tomé, sendo um dos discípulos do Senhor, que aprendeu com o Senhor, disse-lhe aos outros 12, eu não acredito. Acho que vocês tiveram um delírio. A vontade de ver a Deus era muito grande, de acreditar em Jesus Cristo. Eu só acredito se eu, além de ver, tocar. Olha só, ele não era só uma questão de ver, né? Talvez Tomé tivesse já na perspectiva da modernidade que temos hoje, né? Com as IAs criando imagens tão perfeitas que a gente nem vendo dá para acreditar, né? Às vezes a gente vê coisas na internet que a gente crê que sejam verdades, mas na verdade, se vermos realmente, aquilo é uma fake news, né? Aquilo não aconteceu daquela forma. E às vezes a coisa está tão nítida, tão clara, assim, que nos engana, nos subverte. E exatamente por isso a gente busca, talvez, na nossa mineiridade, né? Nós mineiros não somos assim, desconfiados. Mineiro não é desconfiado. Mineiro que não é aquele que é assim, não é qualquer coisa que eu vou crer, não. Às vezes as pessoas contam histórias, contam coisas para a gente, e a gente fala assim, não, isso é conversa de pescador, né? História de pescador. Por que história de pescador? Porque os pescadores normalmente, quando vão nas pescarias, né, quando não conseguem pegar muita coisa, eles vêm com grandes histórias. Às vezes quase nenhum ou pequenos peixes, pode dizer. Como nós somos pescadores de homens também, às vezes a gente traz histórias grandiosas, mas que na prática não são verdade. E aí essa desconfiança faz com que a gente não acredite num Deus que age em nós de forma plena. A gente quer o sobrenatural do Senhor. Senhor, me mostra um sinal. Senhor, fala comigo. Senhor, faz um milagre. Faz uma coisa diferente. E às vezes Deus está ali do seu lado, usando a natureza, usando as pessoas que estão do seu lado para ser e para construir uma relação com você. E a gente é igual a Tomé. A gente não acredita. A gente não crê. E aí, Jesus Cristo, sabendo disso, ele surge da mesma forma. Um Jesus Cristo ressurreto, tomado de um corpo real, verdadeiro, corpo de verdade, mas não mais um corpo parecido com aquele corpo que ele tinha antes. Porque o corpo de Jesus Cristo se apresenta àqueles discípulos, era um corpo revestido de incorruptibilidade, ou seja, era um corpo perfeito. Um corpo que nós vamos ter quando tivermos o derradeiro encontro com o Pai. Um corpo que não se degenera, que não tem as necessidades humanas, né, de alimentar, de beber, de comer, que não se deprecia, que não fica doente. E esse corpo se apresenta junto a Tomé, e a gente fala assim, se era um corpo tão perfeito, ele deveria ter aquelas chagas saradas, né?
deveria ter aquelas marcas já desaparecidas, mas olha o quanto Deus nos ama. Olha o quanto Deus é importante. Nós somos importantes para Deus. Que Ele se apresenta a Tomé com aquelas chagas, não porque aquele corpo pudesse ser tomado pela perfeição, é porque através delas aquele discípulo reconheceria que Ele é o Senhor. Então ele chega a Tomé e fala o seguinte: toca aqui nas minhas chagas, toca aqui nas minhas cicatrizes, toca aqui nas minhas marcas, para que você possa crer, para que você possa acreditar, para que você possa ver o Cristo ressurreto. E eu fico pensando, quantas vezes nós também não chantageamos a Deus dessa forma. Senhor, eu só acredito que é o Senhor se o Senhor me der exatamente o que eu quero. Se o Senhor mostrar para mim aquilo que eu quero ver. E esquecemos a dimensão da soberania, da vontade, do querer de Deus para nós. O que é melhor para cada um de nós. Que nem sempre é aquilo que a gente quer. A gente quer viver momentos novos, viver relacionamentos novos com Deus no sobrenatural, mas não entende que esse Jesus Cristo que veio ao mundo, Ele veio para sentar com você do lado do seu banco da igreja. Porque mais do que ser um Deus majestoso, Ele quer ser seu amigo, Ele quer ser seu companheiro. Ele quer estar ao nosso lado. E quando Tomé reconhece em Jesus Cristo esse Deus que já entregou o seu Espírito Santo e que através desse Espírito Santo ele discerne que ali há a presença viva e santa do Senhor. Tal qual os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, que descobriram que era Jesus Cristo quando? No momento da ceia, né? Olha que maravilhoso. Quando ele partilhou o pão, e os olhos dele que abriram e falaram: Senhor, és tu? E aí eles diziam assim, quando ele falava, o nosso coração ardia. As palavras dele eram diferentes. A gente sabia que tinha alguma coisa diferente ali. E às vezes a gente não percebe que Deus toca em nós através da sua palavra. Às vezes a gente acha que a Bíblia pura e simplesmente é a palavra de Deus. Sim, mas a verdadeira palavra de Deus é manifestada na ação e na presença de Jesus Cristo. Ele é a diferença. Porque só esse registro aqui seria muito pouco para tocar os nossos corações. Entendam. Vocês foram tomados pela ação do Espírito Santo para estar aqui essa noite. Não pensem em vocês que foi com convencimento intelectual, uma coisa de sabedoria humana, ou algo simplificado, ou mesmo uma promessa de sinal. Nós podemos ser igual Tomé. E aí quando Tomé toca nas marcas e nas feridas de Jesus Cristo, ele cai em si. É possível, né? Fala assim, gente, que bobagem que eu fiz. Jesus Cristo estava ao meu lado o tempo inteiro. E eu buscando sinais, maravilhas, presenças grandiosas, sendo que Ele nunca deixou de estar comigo. E aí, ele assume uma prática que nós presbiterianos temos, que é professar a nossa fé, e ele fala em duas dimensões da sua relação com Deus. Ele fala assim: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. No verso 28. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, um ponto que temos que entender. No grego, a tradução para Senhor é Yahvé, o Pai Criador, aquele que é detentor de tudo que temos na nossa vida. Mas ele, quando fala
Senhor meu, e depois assume ser Ele Deus meu, ele aponta para o Pai Criador e para Jesus Cristo. Que Ele sim é Deus das nossas vidas. Que Ele sim é reconhecido como o Senhor do nosso ser. Deus meu e Senhor meu. Eu tenho certeza que talvez seja a primeira vez que Tomé pronunciou isso. Pelo menos estão aqui nos nossos registros, né? Mas ele continuou a professar essa fé, a reconhecer ser Jesus Cristo Senhor da vida dele, Deus da vida dele. Porque Jesus Cristo, depois de ressurreto, continuou se relacionando com eles, 40 dias depois da ressurreição. E ele se manteve se encontrando com os seus discípulos, pregando a palavra, fazendo sinais. No verso 31, diz o seguinte, 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham vida em seu nome. Muitas outras coisas Jesus Cristo fez. Muitos outros milagres, muitos outros encontros, muitos outros resgates ele fez. E não cabe todos eles aqui nas Sagradas Escrituras. Por isso que eu digo, a Bíblia, ele é o relato dos feitos e das maneiras de Jesus, mas a verdadeira palavra viva e santa é o próprio Cristo, porque ele fez muito mais do que está registrado aqui. Nós temos que ter livros e livros e livros para ter todos os registros daquilo que Jesus Cristo fez. Mas em especial, para nós nessa noite, ele deixa uma bem-aventurança. Porque após Tomé ter reconhecido ser ele o seu Deus, ser ele o seu Senhor, ele diz o seguinte: você acreditou porque viu. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Essa bem-aventurança é para nós nessa noite. Essa bem-aventurança é para esse tempo. Para aquelas pessoas que não caminharam ao lado de Jesus. Para aquelas pessoas que não sentaram com Ele nos bancos das sinagogas, que não ouviram diretamente a sua palavra, que não comeram com eles nas ceias, que não peregrinaram pelos caminhos, mas que da mesma forma recebem a motivação e a presença do seu Espírito Santo. Porque Jesus Cristo está aqui nessa noite, na figura do seu Espírito Santo. Ele não ressurge para que nós tenhamos alguns momentos de encantamento com Ele, não. Ele ressurge para estarmos com Ele a cada instante, a cada momento, para que vivamos plenamente ao lado do ressurreto. Esse é o Jesus Cristo que ressurge dos mortos. Esse é o Jesus Cristo que se aproxima daqueles que agora creem, não porque viram, mas creem, porque houveram testemunhas que um dia entregaram esse Jesus Cristo na forma da palavra viva e santa para as nossas vidas. É maravilhoso a gente acreditar que um dia a gente teve um desencontro, uma vida desregrada, e que alguém, de uma forma ou de outra, pode ter sido na terra infância, ou um pastor, ou um amigo, qualquer que seja, essa pessoa uma vez apresentou Jesus Cristo para você. E às vezes, nós até conhecíamos Jesus Cristo de uma forma mais lúdica, né? Como se fosse uma história, mas um dia esse Jesus Cristo se apresentou para nós. E Ele tomou conta do nosso coração, tomou conta das nossas vidas e fez a diferença. E nós não vimos Jesus, nós sentimos Jesus Cristo. Olha que diferença. Nós não precisamos ver. Nós somos bem-aventurados porque cremos em Jesus Cristo. Acreditamos que
que Ele é o Senhor das nossas vidas e somos bem-aventurados, porque não vimos plenamente a Cristo, mas sentimos Ele no nosso coração. E nessa noite, de forma especial, nós temos que entender que nada disso aconteceu em vão. Que os sinais não aconteceram em vão. Que os quereres do Senhor não se deram de forma vã. Que nós já fomos predestinados pelo Senhor para estarmos aqui e vivermos essa fé plena e verdadeira nele. Para quê? Porque essa é a pergunta que pode ecoar, né? Para que isso tudo? Por que essa morte de cruz? Por que vivemos tudo isso, essa história? Por quê? E duas coisas me vêm à mente quando a gente busca respostas a essa pergunta: por que Jesus Cristo morreu na cruz? Por que essa história aconteceu? Por que nós a encenamos? Por que esses mais de 2000 anos se tornam uma realidade a cada momento, a cada instante? E por mais que as pessoas queimassem as Bíblias, matassem, martirizassem profetas, tentassem esconder essa verdade, na verdade, se tornou mais viva, mais eloquente, mais presente. Quanto mais tentavam esconder Jesus, mais ele se tornava presente na humanidade. Mais o seu gesto de cruz assumia o destaque. E aí a gente pergunta: por que isso aconteceu? E o primeiro motivo que me vem é porque Ele nos ama. O amor de Deus. Nós cantamos aqui o ousado amor de Deus, o desafiador amor de Deus. Deus ama você. E entenda, você não precisa melhorar, você não precisa avançar para Deus te amar. Ele já te ama do jeito que você é. Mas esse amor de Deus para cada um de nós, e quando Ele nos chega e quando Ele nos toca, Ele não permite que nós sejamos mesmos. Nós somos transformados pelo amor de Deus. Tomé foi transformado pelo amor de Deus. E aí, quando Ele transforma o reconhecimento desse amor em declaração, Ele transforma isso em missão. Uma missão que é maior do que uma coisa institucional, uma coisa que esteja ligada a uma comunidade de fé. Outro dia eu não sei quem é que colocou no grupo, acho que foi o Robson, né? Pastor, eu fui numa outra comunidade, acho que foi o Robson, né? Não, acho que eu fui em outra igreja. Eu falei: ainda bem. Ainda bem. Pior se você não tivesse ido em nenhuma, eu já ia dizer ele depois, né? Eu também fui em outra igreja domingo passado, viu, Robson? Mas o Deus que estava lá é o mesmo que está aqui. Porque Ele não habita o templo feito por mãos de homens, Ele habita dentro de nós. Porque Ele nos ama. E aí Ele transforma esse amor em missão. Aí a missão constrói os templos, constrói as relações, constrói tudo. Mas é o amor de Deus que nos constrange, que é ousado, que é transformador, que faz a diferença. Esse é o Jesus Cristo ressurreto. Não dá para sair do encontro com Deus do mesmo jeito. A gente se impacta com Ele. E quando eu vi as crianças a semana passada com a menção da pedra removida, eu pensei assim: essa pedra foi removida dos nossos corações. Não para que Jesus Cristo saísse, mas sim para que Ele pudesse entrar. Tal qual a sua palavra no Apocalipse: eis que estou à porta e bato, né? Aquele que quiser estar comigo, abra essa porta, abra o seu coração, e eu estarei com vocês. Que assim seja. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém. Nosso irmão Tércio pediu uma oportunidade para a leitura de uma mensagem.
Eu vou dar essa oportunidade para ele. Logo em seguida, a gente tem os nossos avisos e o nosso encerramento. Eu saudo a igreja com a poderosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja firme na presença do Senhor. Muitos estão abalados, frágeis na fé, mas a palavra de Deus nos fortalece diante de qualquer circunstância. Costumamos dizer: Deus sempre está comigo, mas será que estamos com Ele? A grande diferença é a atitude do coração. Não é simplesmente dizer que quer a presença de Deus, mas viver na presença dEle. O manco vacila, tem dificuldade em caminhar, sempre está escorregando e até caindo. Ele fica abalado por pequenas oscilações. Por isso, seja um testemunho. Confie no Senhor. Entregue a Ele suas preocupações, ansiedades. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Ele o manterá em pé. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Temos visto de uma forma intensa o mover de Deus. Estamos vivendo um tempo de avivamento, cheio da graça e dos milagres do Senhor. É a manifestação de Deus, o Pai, de uma forma gloriosa. Eu agradeço a oportunidade.